As imagens anteriores retratam uma manifestação cultural e religiosa praticada pelos escravos no Brasil colônia e império e ainda celebrada em algumas regiões do Brasil. A origem dessa manifestação está associada a... Então nós vamos identificar primeiro qual manifestação as imagens estão abordando e depois tentar compreender a sua origem e aquilo que está associado à sua origem. Então no texto 1, nós temos aqui uma referência ao congado e o texto 2 também faz uma referência ao congado. O congado ele é o resultado de um processo de sincretismo cultural. E se nós entendermos o sincretismo cultural associado à escravidão, nós podemos entender que tal sincretismo é uma forma de resistência, já que os escravos eles conseguiam resguardar parte da sua cultura, né, de origem africana, e dentro deste processo sincrético associar parte dessa cultura à cultura cristã católica, que era a cultura do colonizador. Então, esse processo de sincretismo que garante a existência de parte da cultura é visto como uma forma de resistência ao desejo de aculturação da cultura negra e de europeização dessa população cativa. Então, a partir dessa ideia de resistência num processo de sincretismo cultural, vamos para as alternativas. Alternativa A. Intenção da igreja de atender às demandas dos escravos. A alternativa A ela está errada, porque elementos como o congado não estão associados a uma ação voluntária da igreja para gerar o congado. Pelo contrário, né, um esforço do escravo em resguardar parte da sua cultura e gerar o sincretismo. Então, nesse sentido, a alternativa A está errada. Alternativa B. Dessacralização dos ritos religiosos católicos pelos cativos. Nós não temos essa dessacralização, né, do rito católico. Dessacralizar é tirar aquilo que é sacro, sagrado. Não, eles vão adaptar muito daqueles ritos que são sacros, manter parte da sua sacralidade, mas gerar um processo de sincretismo. Então, a alternativa B está errada. A alternativa C. Sobreposição dos valores europeus à cultura dos escravos. Bom, nós não podemos afirmar que há uma sobreposição dos valores europeus, né? Há, na verdade, um processo de sincretismo cultural. O que é o sincretismo cultural? É quando uma cultura A entra em contato com a cultura B e o resultado é uma cultura C. E essa cultura C vai apresentar elementos de A, elementos de B e novos elementos. Então não há uma sobreposição de uma cultura sobre a outra. E por isso, a alternativa C está errada. Alternativa D. Elaboração de formas variadas de resistência pelos cativos. Então, a alternativa D ela está correta. De fato, o sincretismo cultural é uma das formas de resistência num ambiente em que tinham muitas outras formas de resistência. Então, ela se representa como uma destas. E, nesse sentido, a alternativa D está correta. Alternativa E. Concessão de liberdade religiosa aos africanos escravizados. Não, não havia essa liberdade religiosa, pelo contrário, há um interesse de aculturação, né, de se negar a cultura do outro e impor uma cultura eurocêntrica. Então, o que nós vamos ter, na verdade, é de fato o processo de sincretismo, e nesse sentido, a alternativa E também está errada.